Olá, a paz do Senhor Jesus Cristo, aqui é a missionária Cássia e vamos dar continuidade no estudo do Evangelho de João. Se você tiver sua Bíblia, abra comigo em João, capítulo 2. E ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia. E ali estava a mãe de Jesus. E foi também convidado Jesus e os seus discípulos para as bodas. E faltando o vinho, a mãe de Jesus disse-lhe: Não tem vinho. Disse-lhe Jesus: Mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos que serviam: Fazei tudo quanto ele vos disser. E estavam ali postas 6 grandes talhas de pedra para as purificações dos judeus. Em cada uma cabiam 2 ou 3 almudes. Disse-lhe Jesus: Enchei de água essas talhas. E as encheram até em cima. E disse-lhes: Tirai agora e levai ao mestre-sala. E levaram. E logo que o mestre-sala provou a água feita vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que tinham tirado a água, chamou o mestre-sala ao esposo. E disse-lhe: Todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior, mas tu guardaste até agora o bom vinho. Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia, e manifestou a sua glória, e seus discípulos creram nele. Depois disso desceu a Cafarnaum, ele, sua mãe e seus irmãos, e seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. Vamos refletir nessa palavra, meditar nessa palavra, referente ao primeiro milagre de Jesus. Vocês entendam que nós estamos passo a passo, né? Primeiro, João Batista revela a identidade de Jesus. Depois, João Batista, ele apresenta alguns discípulos para Jesus e esses começam a segui-lo. E Jesus vai de encontro a alguns discípulos e faz algumas revelações para eles. Então, Jesus aproxima e fala para eles: vem e segue-me. Então, Jesus ele vai criando um laço com esses discípulos. E agora, esses discípulos foram convidados, juntamente com Jesus e a sua mãe, para bodas. Então, imagine que Jesus, sendo um homem comum, né, um homem carnal, um homem de carne, além de ser espiritual, ele veio como homem. E ele estava naquelas bodas, né, que era um casamento. E a mãe de Jesus, pelo Espírito Santo que habitava nela, falou para ela sobre a profecia do milagre que Jesus iria realizar naquele momento. E Jesus olhou para ela e falou: Mulher, que tenho eu contigo? Porque ele não entendia aquele mistério naquele momento. Por mais que ele fosse filho de Deus, ele estava sendo conduzido. Então você vê que Jesus, de todos os momentos, ele era conduzido. Deus, na sua infinita grandeza, Deus conduzia Jesus para todos os caminhos. Percebemos nisso porque na infância de Jesus, adolescência e juventude, nós não conhecemos o mistério de Deus no caminhar de Jesus. Mas aqui, nesses capítulos onde Mateus, Marcos, Lucas e João retrata sobre o ministério de Jesus, porque foi aí que começou a grande revelação do Filho de Deus. Quando Jesus começa a separar pessoas para segui-lo, quando Jesus começa a ser usado, e vocês vejam que uma mãe, ela tem essa intuição de Deus. E quando ela fala para todos, né, que estão ali, ela fala para aqueles que serviam: olha, fazei tudo quanto eles vos disser. Então, assim, não se preocupem com nada. Faça o que ele diz que vai dar tudo certo. Tudo bem? E aí, tava ali, né, posta 6 talhas de pedra, né? O que representa 6, né? 6 é o número do homem.
Por que é o número do homem, né? Posta 6 grandes talhas de pedra para as purificações dos judeus. Então, o 6 significa aquele que não alcança a perfeição, porque é representada pelo número homem, e a perfeição é o número 7. Então, Jesus, né, estava ali para fazer esse milagre. Então, quando Jesus fala para eles, enchei de água essas talhas, pode encher de água, né? Então, as talhas estavam lá, e aí eles colocaram água naquelas talhas. E quando quer dizer a hora, né, que ele fala, a minha hora não é chegada, né? Não é chegada a minha hora ainda. Então, Jesus estava esperando o momento certo. Por quê? O casamento normalmente, né, vai durando. E Maria, ela recebeu essa revelação, pode ser que muito antes de o vinho acabar. Então, ela já sabia que o vinho ia acabar. E aí Jesus fala, peraí, mãe, não é chegada a minha hora ainda. Então, houve a hora que foi específica e separada para que Jesus enchesse pedisse, né, para encher aquelas talhas de água. E aí ele falou, tirai agora e levai ao mestre-sala. E levaram essas talhas para o mestre-sala. E o que é o mestre-sala? O mestre-sala é aquele que prova, né, o vinho, que sabe, que entende o gosto do vinho. E aí disse-lhe, ora, todo homem põe primeiro o vinho bom, aí depois, quando todo mundo bebeu, aí sim põe inferior. Mas aqui está o contrário, né? Colocaram o vinho inferior primeiro e esse agora, por último, está melhor. E todos viram essa manifestação, todos viram esse milagre, o primeiro milagre do Senhor Jesus. E quando ele transforma, né, a água em vinho, a fé dos discípulos aumentam, manifestando o quê? A glória de Deus em Jesus. Porque quem é o homem que converte a água em vinho? Isso é um milagre. Então, ao que parece, os irmãos de Jesus não estavam ainda, né, no versículo 12, com Jesus. Quem estava lá na festa era somente a mãe de Jesus e os discípulos. E todos viram aquele milagre. Aí, depois que aconteceu tudo isso, né, eles desceram para Cafarnaum e ele com a sua mãe e os seus irmãos, né? Porque não foi mencionado que os irmãos estavam lá na festa. Fala-se que quem estava na festa era Jesus, né, a mãe e os discípulos. E quanto os discípulos que tinha naquele momento, né, isso refere-se à oportunidade que aquelas pessoas tiveram de ver e entender o milagre de Jesus Cristo. Dando sequência, nós vamos para o versículo 13, que está escrito assim: E estava próxima a Páscoa dos judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. E achou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombos, e os que cambiavam dinheiro assentados. E tendo feito um azorrague de cordéis, lançou todos fora do templo, também as ovelhas e os bois, e espalhou o dinheiro dos cambistas e derribou as mesas. E disse aos que vendiam os pombos: tirai daqui estes, não façais da casa de meu pai casa de venda. E os seus discípulos lembraram-se do que está escrito: o zelo da tua casa me devorará. O que quer dizer que ali, depois desse milagre, Jesus ele foi preparado, ele foi cada vez mais moldado para que ele pudesse ir até o templo. E quando ele observou
que estavam fazendo vendas, ele zelava pela casa do Senhor. E Jesus, com a sua autoridade, ele retirou todos os que estavam vendendo, fazendo vendas dentro do templo do Senhor. Continuando no versículo 18, responderam, pois, os judeus e disseram-lhe: que sinal nos mostrará para fazer isto? Jesus respondeu e lhes disse: derribai este templo, e em 3 dias o levantarei. Disseram, pois, os judeus: em 46 anos foi esse templo edificado, e tu em 3 dias o levantarás? Mas ele falava do templo que era seu corpo. Quando, pois, ressuscitou dentre os mortos, os seus discípulos lembraram-se de que lhes dissera isto, e creram na Escritura e na palavra que Jesus havia dito. E, estando ele em Jerusalém pela Páscoa durante a festa, muitos, vendo os sinais que fazia, creram no seu nome. Mas o mesmo Jesus não confiava neles, porque a todos conhecia. E não tinha necessidade que alguém lhe desse testemunho do homem, porque ele sabia o que havia no homem. Então, quando Jesus, com o entendimento e a sabedoria do céu, ele vai até os judeus, ele retira toda aquela falta de zelo da casa de Deus, e os judeus, eles se perguntam: que sinal nos mostrará para fazer isso? Porque eles queriam um sinal. Mas Jesus estava falando desse templo, que ele era o templo. Porque Jesus, ele sabia que morreria nas mãos dos judeus. Jesus conhecia o coração deles, Jesus sabia a intenção deles. Jesus, na sua infinita sabedoria, ele não precisava que ninguém falasse quem era, porque ele sabia quem era o homem. E aí, ele fala em parábolas e ninguém entende, porque as pessoas falavam do templo que foi construído, edificado durante 46 anos, e como ele levantaria em 3 dias. Mas esses 3 dias era a própria ressurreição do Senhor Jesus. Então, muitas coisas que acontecem, que muitas vezes nós falamos, pessoas não entendem, e não é para entender. Porque quando nós temos ligação direta com o Pai, quando nós entendemos a espiritualidade, nós entendemos quem serve e quem não serve. Então, quando nós ouvimos, porque muitas vezes a gente precisa ouvir, e quando nós ouvimos o que Deus fala conosco, nós entendemos o propósito de Deus nas nossas vidas. Então, que você reflita e medite de dia e medite de noite nessa palavra, sobre o ministério de Jesus, sobre os passos dele. Jesus, ele foi escolhido, Jesus, ele foi identificado, Jesus separou quem ele queria que andasse com eles, porque não é qualquer pessoa que pode andar conosco. Jesus fez o primeiro milagre dele. Jesus, ele zelava pelo templo de Deus e ele não queria vendas dentro do templo. E Jesus falava em parábolas. Então, esses estudos que nós estamos fazendo são realmente para nós conhecermos os passos de Jesus de uma maneira clara e simplificada. Mas, missionária Cássia, eu já ouvi isso 1000 vezes, já li essa passagem, já entendi. Mas eu quero trazer para você uma maneira mais clara e que edifique a sua vida. Um forte abraço, Deus abençoe a sua vida. Amém.